Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania em sua versão gravada. O assunto de hoje é um risco de golpe que está pegando a muitos de surpresa. Foi algo que foi pouco cogitado durante a campanha eleitoral e é um golpe conduzido por empresários e que, a diferença do que se possa imaginar, não passa pelos militares. Do que se trata esse possível golpe? Trata-se, basicamente, de inviabilizar o acesso da população mais humilde às zonas eleitorais, às sessões eleitorais, à urna eletrônica, ao direito de votar. É muito triste que o Brasil esteja vivendo isso, mas essa denúncia vem circulando já faz algum tempo, ela saiu até em alguns sites e não foi muito levada a sério, e agora, na reta final da campanha, a preocupação atingiu um nível espantosamente alto. Eu já tinha visto essa denúncia por aí e não tinha dado muita bola. Agora eu recebo essa denúncia com alguns áudios de uma fonte fidedigna, uma fonte muito importante, na qual eu confio muito. E, na verdade, o que acontece nesse momento é que é preciso divulgarmos tudo que for possível e tudo que for passível de acontecer, porque a eleição é daqui a 8 míseros dias. Nós estamos em cima da hora. Tudo que tiver que ser feito para preservar a democracia brasileira tem que ser feito já, tem que ser feito agora. E essa preocupação é muito importante porque ela diz respeito ao trânsito da população mais humilde, ao deslocamento da população mais humilde até as zonas eleitorais. O que se sabe é que essa população não tem meios próprios de se locomover e é justamente a população que mais vota no ex-presidente Lula. É a população mais humilde que pode fazer a diferença, principalmente nas grandes metrópoles, onde a dificuldade de deslocamento é maior. Nas pequenas localidades, tudo é muito perto, as pessoas podem ir de bicicleta, de cavalo, podem ir a pé, mas aqui nos centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e tantos outros, é preciso transporte para que as pessoas se desloquem. Se você conseguir afetar ao menos aí uns 10, 12% da população mais pobre neste momento, isso pode causar uma grande diferença no processo eleitoral e elevar a abstenção, que tem sido uma preocupação muito grande, porque realmente a campanha do Lula, ela se baseia na população mais humilde. E é essa população que sempre tende mais a se abster, por uma série de razões, por desinformação, por dificuldade de locomoção, porque tem que tirar dinheiro do próprio bolso, que às vezes é um dinheiro escasso que a pessoa tem, para pegar uma condução e ir votar, porque não entende a importância. São várias as razões. A abstenção é um fantasma da campanha de Lula, que preocupa muito, porque o sujeito ele tem a intenção de votar no Lula, mas ele não sabe se vai conseguir, e muitas vezes ele não tem como fazer, e muitas vezes ele acaba achando que o voto dele não é tão importante. Fala, olha, eu vou ficar na minha casa, eu não vou enfrentar tantas horas de ônibus, ou gastar com condução, ida e volta, eu, minha mulher, às vezes um filho, vamos gastar todos com condução, dinheiro que pode nos fazer falta. Não é? Então, está havendo uma luta, um trabalho muito intenso da campanha do Lula para informar
as pessoas, sobretudo as pessoas mais humildes, da importância do voto. Apesar disso, a expectativa de abstenção, pelo menos as pesquisas têm registrado, que aqueles que dizem que não pretendem se deslocar para votar no dia 2 de outubro, daqui a 8 dias, é um contingente pequeno, na faixa de 3% do eleitorado. Isso foi amplamente ventilado nesta semana que finda. Agora, a questão é que empresários bolsonaristas fizeram uma trama, montaram uma trama diabólica para caçar o direito do cidadão mais humilde, que tenderia a se deslocar para votar, mas não vai conseguir. E para saber do que nós estamos falando, eu quero apresentar para vocês um material que eu recebi dessa fonte extremamente confiável e que está, inclusive, fazendo gestões junto à campanha do Lula para que essa campanha veja bem disso que está se falando, porque o risco parece ser grande. Vamos ouvir esses áudios. Oi, bom dia. A carta acima, como tu pode ver, é de um ex-presidente da UNE, atual militante da turma de 68. Entre outras coisas, ele diz o seguinte, que majoritariamente os eleitores do Lula são pessoas pobres e que se o transporte público não funcionar no dia da eleição, as intenções de votos colocado aí nas pesquisas pode ficar totalmente alterada no seu resultado. Eu já passei essa informação para a Silene, da área pessoal lá do Lula, passei para o doutor Manuel Caetano e passei para uma pessoa que é amiga pessoal da Janja, tá? Mas realmente, na minha opinião, é algo bastante preocupante e não é de duvidar que os empresários do transporte público, que na sua maioria são bolsonaristas, venham a boicotar metrô, ônibus em todos os estados brasileiros. Então, estou te passando isso, né, para ver o que tu pode agilizar aí, entrar em contato com o pessoal do Lula, não sei, tá? É um pedido de socorro. Oi, lá no finalzinho da carta tá as funções dele, tá bom? São várias coisas, né? Eu te disse, ex-presidente da UNE, atual militante de 68. Então lá no finalzinho da carta tá toda, vamos dizer assim, a formação dele da área, ok? Pois é, como a gente vê, há uma preocupação muito grande com essa questão do transporte das pessoas no dia da eleição. Essa preocupação me parece extremamente concreta na medida em que vários desses empresários golpistas estão ligados a essa área, justamente nas grandes metrópoles. Os empresários da área de transporte urbano são historicamente ligados à direita, e esses empresários podem eventualmente decidir boicotar a eleição e desafiar inclusive a lei, porque evidentemente haveria uma investigação, haveria tudo isso, mas eles vão estar ao lado dos golpistas e daqueles que vão se manter no poder se isso acontecer. Então eu quero ler para você essa carta que está circulando e, além de tudo, além da carta, primeiro eu quero mostrar algumas matérias que vão dar a dimensão do que está acontecendo nessa questão do transporte de eleitores no dia da eleição. Como se pode ver aqui, uma matéria do jornal Folha de São Paulo deixa claro que Bolsonaro está incrementando o discurso golpista na reta final da eleição. É bom que todos vejam a disposição e o estado de ânimo do bolsonarismo neste momento em que está absolutamente o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro estão
basicamente desesperados por todas as razões que nós sabemos, o risco de Bolsonaro ser preso e a perda da boquinha para um monte de gente, não é? Então, nessa matéria da Folha de São Paulo, ela versa sobre a última declaração de Bolsonaro sobre esse assunto e ele volta a citar 1964 e fala em entregar o governo bem lá na frente em eleições limpas. Ele está dizendo que as eleições não são limpas antes de elas acontecerem e sem que nada, absolutamente nada justifique essa assertiva. Então, trate-se realmente de um discurso golpista. Em desvantagem nas pesquisas, ele atacou o Lula e comparou 2022 a 1964, o ano em que foi implantada a ditadura militar. Bolsonaro voltou a mencionar em evento ontem, sexta-feira, dia 23, o ano de 1964, quando houve o golpe que implantou uma ditadura militar no país e disse que só vai deixar o governo federal bem lá na frente e a partir de eleições limpas. O mandatário, que costuma fazer ataques infundados à justiça eleitoral, não disse se considera limpo o pleito deste ano, nem se aceitará eventual derrota. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro tem feito falas sobre fuzilamento, falas de duplo sentido o tempo inteiro, e a abstenção no segundo turno, enquanto isso, preocupa muito a cúpula do PT. A abstenção de eleitores no segundo turno da eleição presidencial preocupa a cúpula nacional do PT, tanto que o partido reforçou o pedido ao Tribunal Superior Eleitoral para que áreas rurais e mais afastadas tenham transporte para as zonas de eleitores. Tradicionalmente, eleitores costumam faltar mais na segunda rodada do pleito do que na primeira. Ainda assim, a preocupação é grande. E os analistas todos, esse Toledo, por exemplo, ele é um analista antigo, conhecido, hoje está no UOL, já trabalhou no Estadão, e ele diz que o Lula deve se preocupar mais com a abstenção do que com o voto útil, não é? Uma alta abstenção de eleitores no dia da votação pode ser prejudicial a Lula, analista ou colunista do UOL, José Roberto Toledo. Diz ele, a campanha do Lula deveria se preocupar mais com a abstenção do que com o voto útil. E também nós temos os planos do PT para reduzir a abstenção. Lula acena idosos em agenda sobre terceira idade. Eu mostro tudo isso para que as pessoas vejam que se trata realmente de uma questão que está preocupando muito e que é vital para a eleição. E em Brasília, inclusive, Lula encontrou empresários do setor de transporte, também no sentido de fazer uma sondagem, né? Então vamos ver essa carta-denúncia a que os áudios se referem. O título é Especulações sobre um golpe anunciado, e essa carta foi publicada inclusive em alguns sites no mês passado, ao longo deste mês, não é? E ela é assinada por Jean-Marc von der Weide, em 20 de setembro de 2022. Ele diz, os candidatos estão freneticamente arrebanhando o máximo de votos para esse primeiro turno. E o pelotão de baixo luta para não desidratar completamente, mas o destino de Soraya, Tebet e Ciro parece definido entre o teto que alcançaram 2, 5 e 7%. Vão dar resultado essas estratégias? Para Bolsonaro, parece improvável que retome aquele lento crescimento que foi fechando a boca do jacaré desde maio. Na febre pela luta do voto, está claro que a campanha do Lula não está considerando a hipótese de ganhar e não levar a eleição. Porém, na reunião dos intelectuais progressistas orgânicos com a campanha do Lula, representada por Luiz Dulce, essa pessoa levantou a questão do risco de golpe e, a seu ver, a resposta foi que não existe nenhum plano de contingência do PT, segundo ele revela,
de a campanha do Lula tomar alguma medida. Pelo jeito, dá-se por contado que Bolsonaro não vai ter força para dar o golpe. E aqui no Blog da Cidadania a gente tem dito que esse risco existe, não é? O articulista diz: considero isso um erro colossal. Bolsonaro vai ter forças para dar o golpe? Talvez sim, talvez não, mas não há dúvidas de que vai tentar, e isso é o que eu venho dizendo. Se ele vai ter força, não importa, o que importa é que ele vai tentar, e o fato de o Bolsonaro tentar pode produzir uma tragédia nesse país. A primeira especulação é sobre o timing do golpe ou da tentativa de golpe. Depois do primeiro turno, ou no caso de a fatura não ser liquidada nesse momento, depois do segundo turno. Ele vai tentar no dia 3 de outubro. Há duas razões para esta afirmação. A primeira tem a ver com a insistência de Bolsonaro em desmentir as pesquisas mostrando as suas massas nas ruas e praças no dia 7 de setembro. Como ele mesmo repete dia a dia, é o Datapovo. E essa matéria, ela faz toda uma análise do cenário eleitoral, mas ela tem um momento aqui que eu estou tentando localizar, em que se fala: então o golpe não passa no Congresso? Depende. Esta especulação mais perigosa, só com os arreganhos de Bolsonaro, o Congresso dificilmente vai votar a anulação das eleições, o estado de sítio ou qualquer outra medida que permita a continuidade do presidente em seu cargo. Imaginemos agora um cenário de caos político com manifestações pró e contra a anulação das eleições, com as polícias militares favoráveis a Bolsonaro metendo pau e mesmo atirando contra as multidões favoráveis a Lula. Imaginemos uma parcela mínima de 1% do milhão de CACs organizado nos clubes de tiro e recentemente convocados pelos filhos do Bolsonaro. Então são questões que preocupam demais, porque a possibilidade de essa gente sair do controle é total, é de 100%. Haja vista as agressões que têm ocorrido todo santo dia. E mais do que isso, essa pessoa diz: antes de terminar, quero fazer uma observação para os que classificam esses meus alertas sobre ameaça de golpe como alarmismo. Se vocês acham que Bolsonaro vai abandonar a presidência como um educado democrata, ou se acham mais provável que ele vai bufar, rosnar, latir e ameaçar, mas que o resultado vai ser que nem o chabu do 7 de setembro do ano passado, ele diz: eu apenas respondo que espero, com todas as forças do pensamento positivo, que vocês tenham razão. Mas muitos de vocês foram dirigentes de partidos políticos e devem se lembrar de algumas regras que eram ou deviam ter sido de uso. Sempre se deve, em política como na guerra, analisar cenários alternativos. Quer dizer, essa carta, ela tem, minha amiga, meu amigo, ela tem uma lógica irrefreável, ela tem uma lógica basicamente muito forte, e que é feito esse alerta também sobre a questão do boicote dos empresários de transporte no dia da eleição. Basta que nessas localidades em que o PT está preocupado em haver transporte dos eleitores, não haver esse transporte. E depois aí que tudo tiver acontecido, o que é que se vai fazer? Vai se abrir ações contra os empresários? A gente sabe como essas coisas acontecem, demora muito, não é? Então, minha amiga, meu amigo, nós temos que nos preocupar com tudo isso, e você, se divulgar esta live, vai estar fazendo um favor ao Brasil ao alertar as pessoas para esse risco que se alevanta. Eu quero agradecer muito a atenção de todos e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.